Boa noite. Nesse último programa da semana, nesse dia 8 aqui de novembro, nós estamos próximos de mais uma data instituída pelo Papa Francisco, que é o Dia Mundial dos Pobres. No final do ano de 2016, que foi um tema, né, do ano da misericórdia, o Papa Francisco instituiu o terceiro domingo, o 33º domingo do tempo comum, como Dia Mundial dos Pobres. Então, agora em 2019, no dia 17, é o terceiro domingo em que estaremos celebrando essa data. Nós estamos aqui com a irmã Bernadette, sempre aqui atenciosa para o nosso programa Igreja.com, e ela é assessora diocesana das pastorais sociais. Irmã, qual é o significado que o Papa quer para esse dia que nós vamos celebrar dia 17? O Papa ele é muito criativo, né? Eu assim admiro como que ele tem uma visão assim além, né, das necessidades, além do cotidiano da Igreja. Ele como Papa tem todo um trabalho, mas ele lançou o ano da misericórdia. Foi um ano assim muito abençoado, onde nós pudemos ter um olhar diferenciado, sobretudo para os pobres, né, os necessitados. Mas ele não satisfeito só com esse ano da misericórdia, ele quis instituir o Dia do Pobre. Ele que tem, né, o próprio nome traz, Francisco, tem uma opção toda especial pelo pobre, pelos marginalizados. Ele que é um Papa latino-americano, né, que tem um carinho muito especial por essa América sofrida, essa América explorada, essa América que vem assim de processo de colonização muito sofredor. E ele então institui, né, o Dia do Pobre, ele morando na Europa, na Itália, uma realidade também com muitos pobres, vivendo a situação migratória que viveu a Itália, está vivendo ainda, mas sobretudo naquela época uma migração toda, né, muito acentuada, né, que vinha aí, e as pessoas querendo excluí-los, né, querendo que eles não entrassem, tipo assim, afastando os pobres. O Papa Francisco vem e acolhe. E aí ele começa como gesto concreto. Então ele instituiu, né, o primeiro domingo, por exemplo, o primeiro ano que ele instituiu, ele abriu para que a Igreja de Roma acolhesse, não só de Roma, mas de outros países da região também, viessem pobres para uma grande celebração eucarística, né, que foi no 33º domingo do tempo comum, lá em Roma. Então, para isso, ele veio assim nos dar um grande exemplo. Como ele falou, não basta somente a celebração eucarística, a igreja lá superlotada, né, com milhares de pessoas, mas vamos servir um almoço para essas pessoas. Então foi um gesto muito concreto dele, servir um almoço, pediu para que mais ou menos 40 diáconos lá de Roma, que é o próprio serviço, né, do diácono, servir a mesa do pobre, foi lá servir essas pessoas. Depois ele arrumou outras questões, questão da saúde, né? Depois ele foi construindo lavanderia para os pobres, banheiro para os pobres, tudo com gestos concretos. O próprio estilo do Papa Francisco, ao contrário de outros papas, era uma questão da cultura romana, né? Da cultura ali do Vaticano. Isso. Mas ele veio com uma novidade também no seu jeito de agir, né, irmã? Parece assim abrindo as portas, né? Para que outros ares pudesse adentrar a nossa igreja de Roma. Como a senhora disse, o próprio nome dele é muito significativo. E o que ele deseja? Qual é o objetivo desse Dia do Pobre, irmã? Então, ele lançou para toda a igreja, né? Para que nós, como igreja, possamos ser uma igreja de portas abertas. No mundo inteiro. No mundo inteiro, para acolher esses pobres, né? Então, aí ele sugere que nós possamos, então, abrir a nossa igreja, acolher os pobres, ir até o encontro deles, né? Porque, às vezes, os nossos trabalhos, as pessoas que são acostumadas a vir na igreja, a gente já está mais ou menos assim, habituada e fica por isso mesmo. Então, ele quer que a gente vá além. Então, vamos ao encontro. Quantas famílias estão lá, não se sentem, às vezes, acolhida pela igreja, não sente vergonha de se aproximar. Nós aqui em Barretos vamos tentar fazer alguns gestos concretos este ano. Quais são esses gestos que a senhora poderia adiantar para nós? Vai ser uma semana, né? Porque é só no dia 17, mas tem a semana. Nós vamos fazer no dia 17, né? Porque por ser o primeiro ano, então a gente está assim, tivemos algumas conversas, uma parceria com os vicentinos, e os vicentinos vão assim, fazer um atendimento especializado
as famílias que já são assistidas por eles. Então, nesse dia vai ter um almoço, vai ter um café da manhã, vai ter um lanche, vai ter roda de conversa. Tem paróquias, né, que a gente já estamos assim mais ou menos articulando, vão trazer algumas famílias para participar da celebração eucarística, depois vão com essas famílias para um momento de almoço fraterno. Então, algumas iniciativas que nós estamos assim buscando, né? Já tem um local definido, todo Aqui horário? Em Barretos nós estamos, tem a paróquia São Luís Gonzaga, que vai fazer com seus assistidos aí, os vicentinos, né? Tem o pessoal lá da igreja Nossa Senhora Aparecida, é uma capela da paróquia lá do Padre Luiz Paulo, eles vão fazer também com os assistidos de lá. Nós aqui da Catedral vamos fazer na Vila Vicentina, que tem, né? Tem. Então lá tem bastante famílias carentes, nós vamos fazer uma roda de conversa, um momento de lanche, em torno de umas 9 horas da manhã. Então as pessoas que quiserem ir conosco, conhecer esse ambiente onde são, né, assistidas essas famílias e fazer, sobretudo, ouvi-los. O Papa Francisco fala muito, sentar ao lado e ouvir seus clamores, né, suas angústias, o desejo, buscar essa proximidade, que às vezes nós não temos assim muito tempo, né? Essa solidariedade com eles, né? Mas nas demais paróquias ainda não tem muita definição. Por enquanto ainda nós não tivemos assim aqui de Barretos, mas, por exemplo, Olímpia, eu sei que já estão buscando algumas ações. Então, as paróquias da nossa diocese, algumas já estão tendo algumas iniciativas. E, de maneira especial, durante a celebração eucarística, a sugestão é para que os nossos sacerdotes falem sobre isso, né? O que significa o Dia do Pobre, o que nós como igreja devemos fazer, quem são os pobres dos dias de hoje, né? A quem nós podemos estender a mão e ir ao encontro deles. Quando o Papa fala dessa igreja em saída, é nesse sentido. Vamos às periferias humanas, onde estão aqueles marginalizados, aqueles excluídos, né? E trazer para o centro. Então esse é o objetivo. E, irmã, há alguns dias atrás, nós também fizemos outras reflexões aqui também com os padres da diocese, mas a gente teve uma ideia, uma citação, né, de que pobres mesmo são os ricos, porque eles só têm dinheiro. A senhora já ouviu falar isso, né? Isso mesmo, são pobres assim, de coração, a gente fala, né? Porque está tão assim preocupado com o que eles têm para manter aquilo tudo e que acaba às vezes deixando Deus de lado, né? A família do lado. Então, porque a sua grande preocupação é a riqueza. E aí ele acaba se tornando realmente pobre. E a experiência assim de quanto mais a gente partilha, mais rico nós somos, né? Mais felizes nós nos sentimos. Porque nós podemos dar um pouco daquilo que nós temos. E realmente essa fala aí é muito interessante. E é por aí mesmo, eu concordo plenamente com você. Porque quantas pessoas ricas estão em depressão, estão sem sentido na vida, né, em busca de algo que nunca preenche, né, os bens materiais não preenchem, porque dentro de nós existe um espaço sagrado. E esse espaço é preenchido pelo sagrado, que é Deus. E quando eu não tenho tempo para isso, eu me sinto num vazio profundo. Muito bem, é assim o programa Igreja.com. Hoje, mais uma vez, agradecendo aqui a irmã Bernadette, né, por estar à frente de uma pastoral, dessas pastorais sociais, é uma diretriz, né, da igreja, trabalhar também nesse setor. E não é fácil não, porque buscar a solidariedade às vezes é uma missão, né, até ingrata, porque as pessoas que têm muito, às vezes, não querem mesmo partilhar. Obrigado, irmã. Eu que agradeço a oportunidade e convido a todos, né, a estarem conosco nesse dia 17, que é o Dia Mundial do Pobre, buscar então algumas ações concretas. Se você não tem, por exemplo, você quer fazer alguma doação, colaborar, as entidades de Barretos é uma das melhores formas também de você estar contribuindo com os pobres. Porque às vezes você quer ajudar uma pessoa, às vezes que está na rua, às vezes você tem algumas situações, não vale a pena. E às vezes fala assim, dinheiro, eu vou dar dinheiro, a pessoa, você está jogando ele mais para a rua ainda. Então colabore com as entidades sociais de Barretos, que também você está ajudando os nossos pobres. É assim o programa Igreja.com. Evangelização, formação, a igreja em saída pelas redes sociais. Boa noite a todos.